balanço do conturbado ano de 2019. Assim começa a nossa conversa com o doutor Quioche Arada, jurista e presidente do IBDAFT. Doutor Quioche, um prazer recebê-lo aqui no NGD Notícias. O prazer é meu, Viviane. Doutor Quioche, realmente foi um ano conturbado 2019. Queria fazer um balanço desse ano com o senhor, começar falando aí da expectativa da reforma da Previdência. Começou o ano com a expectativa da chegada da reforma da Previdência. Lá em fevereiro, o ministro Paulo Guedes fez um grande pacote da reforma da Previdência. Lembro de ter conversado com o senhor e o senhor mencionado que era, na verdade, um monstro, né? Que eram páginas e páginas e páginas. Terminamos o ano, aprovada a reforma. Foi positiva? Sim, é que no início foi, como você disse, bastante conturbado. Esse projeto de reforma da Previdência poderia ter deslanchado mais cedo, mas o presidente Bolsonaro ficou teimando com a história de acabar com a velha política, né, e começar a nova política. E no fim, depois de perceber que a coisa não ia para frente, ele voltou àquela velha política, né, e que custou bilhões de reais aos cofres públicos para ver aprovado em primeiro turno, né, a reforma da Previdência. Depois foi mais fácil, né? E seguiu-se para o Senado, onde sofreu também uma nova desidratação. A verdade é que no curso das discussões, vários pontos previstos no projeto original foram sendo excluídos, né? Tanto é que de uma economia inicial de 1 trilhão foi baixando para 980 bilhões, 930, 800, 700 bilhões, chegou no Senado Federal, por pressão dos governadores, eles meteram lá uma PEC paralela, né, para estender as mesmas regras da Previdência Geral para os estados e municípios. E com isso, houve uma nova desidratação. Parece-me que agora a economia é um pouco mais de 700 bilhões, né? Mais ou menos 800. Se a gente fosse ver, a reforma lá do Temer, lá atrás, que já estava aprovada, aprovada, tinha ali uma economia de 600, né? Então, na verdade, se a gente tivesse ficado com a economia, na metade do ano a gente já tinha encerrado essa questão, não é não, doutor Arada? Eu não acredito muito, Viviane, nesse negócio de economia de 1 trilhão, 800 bilhões, 700 bilhões em um curso de 10 anos. Não sei como é que eles fizeram essa avaliação, como se o mundo fosse estático, né? Em 10 anos as coisas mudam, né? Claro, então o cálculo que ele fez hoje não vai valer para daqui a 10 anos. Né? Sem dúvida, então, a gente não sabe como vai estar a economia daqui a 10 anos. Parece que alguém sacou do bolso do colete esses números, né? Mas serve evidentemente para causar um impacto psicológico positivo na população. Não? Tanto é que a notícia de aprovação dessa reforma da Previdência já causou um pequeno aquecimento da nossa economia, ainda que provocado por outros mecanismos acionados pelo governo federal, como a redução da taxa de juros, como a utilização dos recursos do Fundo de Garantia, injetando mais recursos no mercado para aquecer o consumo. E, doutor Arada, esse aspecto, eu queria destacar, esse aspecto, na verdade, da reforma da Previdência chegando ao Congresso Nacional, a gente pode destacar aí os vários tropeços da equipe política do governo, né, em negociar com os parlamentares a aprovação da reforma e o papel de relevância do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Foi exatamente isso que a reforma acabou transparecendo logo no começo do presidente Bolsonaro. Sim, faltou uma articulação do governo através de um canal competente, que seria o ministro Onyx, né, Lorenzoni, certo. Que não cumpriu exatamente o seu papel de ligação
do Planalto com os deputados. Então isso daí atrasou um pouco. No fim, quem acabou comandando mesmo a reforma foi o presidente Rodrigo Maia. Acabou dando destaque para ele, né? Que foi ponto positivo de um lado, mas de outro lado é ruim porque ele pegou gosto pela moda, né? E agora ele está conduzindo a aprovação de projetos legislativos à revelia do Executivo. Quer dizer, inaugurou como que um sistema parlamentar de fato, né? Um parlamentarismo, sem dúvida, com o destaque do primeiro-ministro Rodrigo Maia. Isso é muito ruim, porque, certo ou errado, o Brasil adotou um sistema presidencialista de governo, né? Sem dúvida. E, doutor Arari, a gente vê realmente que foram tantos tropeços que acabou até aí implodindo o PSL, né? O PSL rachou o partido do presidente e o presidente saiu do partido e agora pensa em criar um novo partido. Isso, na verdade, transparece a falta de política, né? A falta de articulação política do presidente da República, mesmo ele estando no Congresso 30 anos aí como deputado. Não há dúvida, né? Não há dúvida. Agora, não é culpa apenas dele. O mal é que nós temos muito partido político. Muitos. Não é possível um presidencialismo com quantos? 35 partidos? 26 ou 27 deles com assento. Com representação na Câmara. Na Câmara. Isso fica muito difícil para o presidente da República se articular com todos esses partidos, né? Então, é aquilo que denominou chamar de presidencialismo de coalizão, né? Você tem que dialogar com todos os líderes partidários, inclusive dos partidos nanico, né? Então, o mal está no sistema, né? Eu acho que deveria haver uma reforma política para reduzir a quantidade de partidos, não é? Num presidencialismo, o único presidencialismo que está dando certo no planeta é lá nos Estados Unidos, onde tem apenas 2 partidos representados no Congresso. Representativos, o Partido Republicano e Democrático se revezam no poder. Aqui temos 25, 26 partidos e o presidente Jair Bolsonaro quer criar um outro partido. Quer dizer, é mais um elemento para trazer uma confusão maior dentro da estrutura partidária, né? Sem dúvida. E, doutor Arara, passando aí a reforma da Previdência, a expectativa foi para a reforma tributária. Algumas propostas já circulavam no Congresso, no Senado e na Câmara dos Deputados, mas a reforma tributária do governo acabou aí não aparecendo. Teve aí o tropeço do nosso amigo secretário da Receita, a demissão do Marcos Cintra por falar na volta da CPMF e a reforma tributária tão desejada foi frustrada esse ano. Dá para esperar uma reforma ano que vem? Eu tenho a impressão que o ministro Paulo Guedes vai encaminhar essa reforma tributária, mas de uma forma fatiada e sem mexer no Pacto Federativo. Porque essas duas reformas que estão em discussão, a 45 do Baleia Rossi e o 110 que está no Senado, as duas propostas, ele acaba com a federação. Tira o ICMS, que é o tributo de maior arrecadação do Estado, e o ISS, tributo de maior arrecadação dos municípios, e vai resultar numa federação com estados e municípios quebrados, né? Então, vai aparecer a União para dar de comer para os governadores e prefeitos. Isso está errado, né? Agora, os cínicos estão elogiando essa proposta, diz que simplifica. Simplifica coisa nenhuma, complica de uma forma aberrante, de uma forma incrível. Cria 40 conceitos novos em matéria tributária. Né? Se você considerar que só o conceito de ICMS levou
23 anos para pacificar. Imagina 40 conceitos novos. Elimina 12 ou 13 preceitos constitucionais e introduz 116 preceitos novos. Né? Se isso aí é simplificar, eu não sei o que é, então, complicar. Realmente... Criou um triunvirato formado pela União, Estados e Municípios em torno do Comitê Gestor, que é um monstro que ninguém sabe como é que vai funcionar. Começa pela escolha dos representantes. Como é que você vai escolher representantes de 5.600 municípios e de 27 estados? Né? E como é que ele vai agir? Vai fiscalizar e arrecadar como? O comitê gestor vai lavrar auto de infração em Rondônia, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Como é que faz? Né? E para lavrar auto de infração, esse comitê gestor só pode ter representantes de auditores, inspetores fiscais e agentes fiscais. Só. Não pode ter procurador. E para a representação judicial, só pode ter procurador, porque esse é o único que tem o poder de representação judicial das entidades políticas. Então, na verdade, são dois comitês, entendeu? Um para judicial e outro para extrajudicial. Agora, o Jejuno, na matéria de direito, colocou só um comitê gestor, quer dizer, a trombada é evidente. Né? Doutor Arado, e passando aí da reforma tributária, a gente vê que o país aí cresceu aí no terceiro trimestre, 0,6%, um crescimento ainda tímido, os juros são os menores aí da história, da marca histórica da Selic, nós temos aí 4,5% ao ano, muito baixo. Na sua opinião, por que o país aí não dá esse fôlego? A gente vai continuar com pibinho, como se diz, este ano? Depois de tantos anos de recessão, não é possível assim dar um salto assim de uma hora para outra. Então está crescendo aos poucos, né? Eu acho que... E, na sua opinião, é esse crescimento mesmo, bem lento? É bem lento, mas eu acho que a perspectiva de crescimento para 2020 será maior. Será maior e, de fato, se for nesse ritmo, irá melhorar. E mais ainda impulsionado pelas propostas na área econômica, na área administrativa. Não é? Porque fizemos aí... o governo chegou à conclusão, até parece que coincide com os objetivos da IBDAFT, né? Trabalhar na área financeira, administrativa e tributária. Né? Sem dúvida. Então, é isso. Então, com esses últimos pacotes na área financeira e administrativa, completa-se exatamente as reformas no âmbito das 3 áreas do direito público. Né? Então, essa reforma, por exemplo, o PEC emergencial, né? Eu acho que poderá trazer bons frutos, né? Doutor Arado, então, para encerrar, eu queria que o senhor fizesse aí uma perspectiva aí para o ano de 2020. Vai melhorar, a economia aí ganhou um fôlego, mesmo que seja pouco, mas a previsão para o ano que vem, na sua opinião, é melhoras? Sim, na parte do executivo, no poder executivo, a tendência é sempre melhorar, né? Agora, em relação a outros poderes, não se pode esperar nada de positivo. Os parlamentares partiram para a legislação em causa própria. Não é? Vemos aí o fundo eleitoral. Estão fazendo sucessivas emendas para aumentar o percentual de vinculação das emendas parlamentares. E agora aumentaram em causa própria o fundo eleitoral de 1.900 para 3.800 milhões que sairão do nosso bolso. Sem dúvida. Né? Não faz menor sentido o povo ter que financiar a propaganda política dos parlamentares. Sem dúvida. O pior é que isso não está revertendo a favor de todos os participantes nas disputas eleitorais. Esse dinheiro vai ficar com os líderes partidários, porque não há como você estabelecer um critério objetivo de distribuição dessa fabulosa verba para uma eleição proporcional. Mais democráticas, uma eleição proporcional onde milhares de candidatos a vereadores em todo o Brasil irão aparecer. Claro. Então a tendência é ficar com os líderes partidários que
vão fazer o uso desse dinheiro em proveito próprio. Não é? Já há indícios não, há provas claro, trazidas pela mídia de que houve até candidatos laranja, não é? Claro. Utilizados por um determinado deputado, não vou dizer o nome, que deve ter embolsado esse dinheiro. Então não é por aí. Agora, cinicamente eles estão invocando a democracia para fazer esse fundo eleitoral, no sentido de propiciar a igualdade de oportunidade para o candidato pobre. O candidato pobre continua vendo navio, ele não recebe um tostão. Claro. Isso é um assalto que a população civil deveria combater sistematicamente todo dia na mídia. Isso é um absurdo. Né? Nós, advogados, não pegamos nenhum tostão para fazer um congresso lá no Piauí, no Maranhão, seja lá onde for, cada um vai com seus recursos. Agora eles pegam o dinheiro do fundo partidário, fundo eleitoral, para financiar a viagem de correligionários nas convenções nacionais e estaduais. Não faz sentido. O judiciário, por sua vez, também está com um desempenho péssimo, né? Principalmente a Corte Suprema, que está substituindo o Poder Legislativo, que é lento, né? Mas isso não dá motivo, não legitima a atuação do Judiciário como legislador positivo. Né? Ele diz o que é legal, o que é ilegal, mas não pode criar normas como estão agora criando ontem e hoje, até na esfera penal. Entendeu? Então, se o ordenamento jurídico penal não criminaliza determinada conduta, eles, ministros, acham que aquela conduta deveria ser reprimido, então eles estão julgando nesse sentido. Quer dizer, assim ninguém dorme sossegado. O princípio secular do direito penal, nullum crime sine lege, está sendo ignorado. Eu queria muito agradecer a sua presença durante todo esse ano de 2019, que 2020 a gente possa contar aí com a sua experiência para debater os grandes temas nacionais. Muito obrigada. Obrigado, filho. E o NGT Notícias fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais.